Bem, amigos da Rede Globo! Beleza. Tudo bem, galera? Vamos lá, a gente vai começar a resolver a lista de exercícios conforme prometido. Vou ler o exercício junto com vocês. É super importante que vocês tenham uma lista junto quando estiverem resolvendo os exercícios. Não é não, Sérgio? Vamos lá. Vai cortar isso, né? Bem, uma formiga movimenta-se sobre um fio de linha. Sua posição S varia com o tempo conforme mostra o gráfico, deslocado entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5. Vamos montar mais ou menos o gráfico, né? Para a gente conseguir entender o que está acontecendo, né? Então, vai de 0. Você pode ver que os intervalos são de 2 em 2. Né? 6. Basicamente, ele sai da posição 2, faz essa volta aqui. Basicamente, o que vocês precisam procurar nesse gráfico é as coordenadas que ele colocou aí. Entre o t igual a 0 e o t igual a 5. Né? E calcular o deslocamento. Qual é a diferença do deslocamento? ΔS. O ΔS vai ser simplesmente o S0 menos o S0. O SF menos o S0. Não importa a distância que foi percorrida. Por exemplo, se eu jogo esse giz para cima e ele retorna à posição inicial, a posição final e a posição inicial é 0, nesse exemplo. Ou seja, só vai interessar qual é a posição final e a posição inicial. Ou seja, o ΔS ele vai ser diferente da distância percorrida. Bem, se vocês pegarem mais ou menos o ponto 5 que está aí, está quadriculado no exercício, fica super fácil vocês verificarem isso. Vocês só precisam ligar os pontos, descobrir qual ponto que está ligado aqui. Tudo bem? Que é exatamente o ponto entre o 2 e o 3, ou seja, eu vou ter 3 aqui no instante igual a 5. Ou seja, exercício fácil, não é um exercício difícil, basta você ligar esses pontos. Tudo bem? Qual é esse deslocamento? Eu comecei no instante 2 e terminei no instante 3. Basta aplicar na fórmula do ΔS. Posição final igual a 3, posição inicial igual a 2. Vai ser igual a 1, a alternativa correta é a B, B de bola. Bem, vamos lá. Agora eu vou resolver o exercício 2. Também é um exercício, nessa nossa lista é o exercício 2, mas na apostila de vocês está o exercício 4, da Federal de Minas Gerais. Tudo bem? Ele trata conhecimentos básicos de trajetória, tudo bem? Nós vimos os conjuntos de pontos que o móvel ocupa com relação ao tempo, os conceitos super tranquilo. Vamos ler o enunciado e ver mais ou menos, montar um esquema. Super importante para os exercícios de física você tente montar um esquema gráfico para entender o que está acontecendo. Ficar só na cabeça, às vezes você pode se bananar, fazer besteira, resolvendo os exercícios. Vamos lá. Vamos ler aqui. Júlia está andando em uma bicicleta, com velocidade constante. Então ela deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar e assinale a alternativa que melhor representa as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e por Tomás. Bem, eu vou montar um esquema, não vou passar por todas as alternativas, eu vou montar um esquema do que está acontecendo e a gente vai tentar enxergar o que acontece com as trajetórias. Tem uma bike aqui, tudo bem? Vou tentar desenhar a Júlia aqui na bicicleta, que está difícil, mas vamos lá. E ela deixa cair uma moeda, a moeda está aqui, quando ela deixa cair. O nosso observador fixo, ele está olhando na Terra, tudo bem? Lembrando do conceito diferencial que a gente viu na área. Depende do diferencial, eu estou parado ou estou em movimento, depende. Se quem estiver me vendo nessa sala agora, está me vendo parado, como o Sérgio, por exemplo, ali, o grande diretor de imagem, está me vendo parado. Se estiver me vendo, por exemplo, de um satélite ou de um outro planeta, eu vou estar em movimento, porque eu vou estar parado com relação à Terra, mas a Terra está se movimentando com relação a esse satélite ou outro planeta. Tudo bem? Então vamos lá. No instante t igual a 0, que é esse instante aqui, Júlia está aqui. No instante t igual a 1, eu vou desenhar agora com o giz amarelo, a mesma bicicleta, ela andou com velocidade constante, tudo bem? Vou tentar fazer o mesmo desenho. Está aqui. A moeda vai estar no chão. O que vocês precisam entender? Primeiro, João está parado na Terra. Ele vai ver o movimento uniforme da moeda daqui até aqui. Tudo bem? Lembrando que a queda, e nós vimos na aula de hoje, inclusive, que a queda é um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, tem uma aceleração. Tudo bem? E aqui ele vai desenvolver um MU. Repare que vai ser um movimento de uma parábola. Eu dei esse exemplo em sala, inclusive. Então vai acontecer o quê? O que esse observador parado na Terra vai ver? Ele vai ver isso aqui, ó.
Essa vai ser a trajetória que ele veio, os conjuntos dos pontos que essa moeda vai ocupar com o passar do tempo. Estou contando do T0 até o T1. Esses vão ser os pontos. E como a Júlia vê? Ela simplesmente está olhando para baixo, ela só vai ver uma reta. Porque a moeda está em movimento uniforme junto com ela, não está variando a velocidade nem a moeda também. Então ela simplesmente vai ver uma reta para baixo. Né? Nesse caso da Júlia. Então basta você jogar nas alternativas aí. Júlia, uma reta para baixo, Tomás, uma parábola. Tudo bem? E a alternativa que você chega a C. Tranquilo? Tá? Pode. Exercício 3. Vamos lá. Também é um exercício da apostila de vocês, do módulo 1. É da PUC São Paulo, né? Eu vou ler aqui. Leia com atenção a tira da turma da Mônica mostrada a seguir e analise as alternativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Princípios tranquilos visto na aula 1. Tá lá o Cascão em cima de um skate, tudo bem? E aí o Cebolinha fala: Cascão, você sabe que é proibido andar de skate aqui no parque. O Cascão fala, ele fala: mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Tudo bem? Aí ele te dá 3 alternativas, aí você marcar V e F. Né? Então vamos lá, A1. Eu vou ler e dizer porque ela é verdadeira ou falsa, seja qual for o caso. Vamos lá. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha? Vamos lá, o skate está aqui, o Cascão está aqui. Se o skate se movimenta, o Cascão também se movimenta com ele. Quando o Cascão olha para o skate, a posição do skate não varia com o tempo, porque ele está em cima do skate. Está olhando para baixo, o skate está no pé dele. Embora ele e o skate estejam em movimento, no instante T2 ele também vai estar em cima do skate. A posição do skate com relação a ele é a mesma. Então ele não varia o movimento. Essa alternativa 1 ela é falsa. Porque está dizendo que o Cascão se encontra em movimento com relação ao skate. Não, como vocês podem ver, ele está em cima do skate. A2. O que ele fala? O Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Perfeito. O que acontece? O Cebolinha está parado, está vendo o Cascão passar. O instante T igual a 0, começou a cronometrar, o Cascão está numa posição. Passando um determinado momento de tempo, ele está numa outra posição. Variou a posição com relação ao tempo, ou seja, está em movimento. Só que o Cascão, como nós vimos, exatamente porque a alternativa não está falsa, ele está parado com relação ao skate. Tudo bem? Porque o Cascão, o conjunto Cascão e skate, embora esteja em movimento, quando o Cascão olha para o skate, a posição do skate não varia com o tempo. Então essa é verdadeira. E a alternativa 3, a opção 3 no caso, em relação ao referencial físico na Terra, Cascão jamais poderia estar em repouso. Lógico, se o referencial está físico em relação à Terra, Cascão está em movimento com relação à Terra. Se você considerar a Terra parada, que é exatamente como você considera se o seu referencial estiver fixado na Terra, tudo que estiver movimentando ou estiver em movimento com relação à Terra está em movimento. Então, verdadeira. A alternativa correta aí é a D, certo? Que é exatamente 2 e 3 verdadeira.